Olá, gente. Nessa sexta quinzena, vamos ver sobre o círculo e a circunferência. Assim como vocês já receberam na atividade, tem a parte teórica, né? E aqui nesse vídeo também eu vou trazer um pouco sobre esse conteúdo. A gente vai ver os elementos que compõem o círculo e a circunferência, bem como os cálculos que a gente vai fazer para encontrar o comprimento da circunferência e a área do círculo, que é o que que vocês têm na atividade de vocês. Vamos começar. Existe uma diferença sutil que passa despercebida entre o círculo e a circunferência. A circunferência é a linha do círculo, e o círculo é a parte interna da circunferência. Para a gente entender, vamos ver aqui uma imagem. Aqui, ó, eu tenho essa figura. A gente poderia imaginar que tudo isso é uma coisa só, é círculo, circunferência, tanto faz, mas não é. A circunferência é isso aqui, ó. Essa parte externa aqui, essa linha preta mais escura. Vamos chamar de o contorno do círculo, certo? Isso é a circunferência. Vamos imaginar um bambolê, um anel, né? Toda aquela linhazinha que circula é chamada de circunferência. Você vê que por dentro é oco. Já o círculo é isso aqui, ó. É a parte interna. Toda essa parte em vermelho preenchida é o círculo, certo? Você imagina, por exemplo, a tampa de uma panela, né? Ela não tem uma parte oca no meio, é toda preenchida. Ali é um círculo. Pelo fato da área do círculo e da circunferência ser calculada pela mesma fórmula, contribui para essa confusão, mas o círculo é a parte interna, aqui, ó, e é limitada pela circunferência, que é essa linha aqui, ok? Vamos ver os elementos do círculo e da circunferência, que alguns desses elementos a gente vai precisar para fazer o cálculo da área e do comprimento, certo? Então, temos aqui o círculo delimitado pela circunferência. Por que círculo? Porque a parte está toda preenchida. Aqui a circunferência, por quê? Porque está somente uma linha sem nada por dentro. É como se aqui fosse um oco. Vamos pensar como se fosse um bambolê. Você não pode passar por dentro do bambolê? Pronto, mesma coisa é a circunferência. Um dos elementos é o diâmetro. O que é o diâmetro? É isso aqui, ó. Estão vendo essa linha vermelha tanto no círculo como na circunferência? Pronto, isso é o diâmetro. O que é o diâmetro? É uma linha que passa pelo centro do círculo e da circunferência. É como se fôssemos imaginar uma linha dividindo o círculo ao meio, certo? Então, esse é o diâmetro. Temos também o raio. O raio é o quê, ó? É essa linha aqui, ó. É a linha menorzinha. Ela vai do centro até uma extremidade. Enquanto o diâmetro vai de uma extremidade à outra, de uma ponta à outra, o diâmetro vai apenas do centro. Aqui está o centro. Ele vai pegar do centro a uma extremidade. Poderia vir aqui também, ó, daqui para cá, do centro para cá. Então, qualquer lugar que eu direcione é o raio, desde que parta do centro. Se eu sair daqui e vir para cá, eu formo um raio. Que também na circunferência é a mesma coisa, os elementos são os mesmos. Supondo que aqui seja o centro, né? Então, eu vou pegar uma linha e começar a traçar, ó, até a extremidade. Aqui também, ó, centro, vou passar a extremidade, certo? Isso é o raio. Lembrem-se disso, porque vamos precisar para encontrar a área e o comprimento. E o outro elemento é a corda. O que é uma corda? É uma linha aqui, ó, parecida com o diâmetro e o raio, mas qual a diferença? Enquanto que o raio parte do centro para uma extremidade e o diâmetro passa de uma extremidade à outra, mas tem que passar necessariamente pelo centro, a corda é uma linha que não passa pelo centro. Eu vou ligar uma extremidade à outra, sim, mas não vai passar pelo centro, certo? Que ó, não passa pelo centro, só o raio e o diâmetro. Conhecendo os elementos, vamos agora para a parte do cálculo, que a gente vai encontrar primeiro a área do círculo. A área do círculo é calculada através do produto entre a constante π, essa é uma letra grega que a gente usa muito em matemática, muito mesmo,
principalmente em elementos, quando a gente vai calcular, trabalhar com o círculo e a circunferência. E a medida do raio ao quadrado, R2. O que é o raio ao quadrado? O que é uma medida ao quadrado? Relembrando potenciação. É eu pegar um número e multiplicar por ele mesmo. E isso eu estou elevando o número ao quadrado, fazendo o número ao quadrado. Então, eu multiplico o número por ele mesmo. Assim, temos a seguinte fórmula. A é igual a π vezes R ao quadrado, onde A é o quê? É a área. Então, isso aqui é o valor final que eu vou encontrar a área. Essa letra grega é o π, certo? Isso aqui é π. Ele vale para efeitos de cálculo aproximadamente 3,14. Por que aproximadamente? Porque ele é um número que não é exato. Depois dessa vírgula aqui, ó, eu não só tenho 14, eu tenho infinitas casas decimais, infinitas mesmo, infinitas, ou seja, não tem fim. Mas, para a gente não precisar usar esse número todinho, a gente usa apenas até o 14, certo? Então, quando a gente for usar para calcular a área do círculo, a gente vai usar esse 3,14. Inclusive, as questões, quando tem exercício, já vem dizendo, use π 3,14, para π 3,14. Sempre a questão vai falar, enfatizar isso aí. E R é a medida do raio, certo? Lembrando que, primeiro eu faço isso aqui, ó. Lembrem-se, não vou fazer 3,14 vezes o raio e depois elevar ao quadrado, não. Porque relembrando expressões numéricas, primeiramente a gente resolve as potenciações. Então, você vai elevar o raio ao quadrado, depois que fizer isso aqui, multiplica pelo π, certo? E a área do círculo é igual a calcular a área da circunferência. Lembrando que a medida da área do círculo e da circunferência é a medida aproximada. Por que a medida aproximada? Porque a gente não tem o π como um número exato, é um número aproximado. Pega-se aproximadamente 3,14 para resolver. E aqui está falando sobre o que a gente já viu, né? Que o raio é a medida que vai do centro até um ponto da extremidade. Igual vimos nos slides anteriores, né? Eu pego do centro até uma extremidade e o diâmetro é a medida equivalente à medida do dobro do raio, certo? Então, vamos pensar. Se na questão eu tenho falando sobre diâmetro, mas eu preciso do raio, porque lá na fórmula da área me pede para eu calcular com o raio. Ora, o raio, entendam, é a metade do diâmetro. Então, se na questão está falando sobre diâmetro, mas eu preciso do raio, você vai pegar o diâmetro e dividir por 2. Ou, se, por exemplo, eu tivesse a medida do raio, mas eu precisasse, por algum motivo, do diâmetro, eu ia fazer o raio vezes 2. Não esqueçam, o diâmetro é o dobro do raio. E o raio é metade do diâmetro, certo? E o que é uma circunferência? A circunferência é formada por um conjunto de pontos que distam do centro C por uma medida R chamada de raio. Então, a linha que forma a circunferência são pontos com a mesma distância ao centro. Então, aqui a gente tem essa imagem. E nessa imagem temos um ponto P representando um ponto que dista do centro pela medida do raio R. Então, aqui está o centro. Eu peguei um ponto e coloquei ele mesmo no meio da circunferência. Quando eu traçar o raio, ó, R é raio. Quando eu tracei esse raio aqui, eu vou parar nessa extremidade. Aqui eu posso fazer outro pontinho. Esse outro pontinho é um P, poderia ser qualquer outra letra. Entenda que a linha que forma a circunferência seja formada por vários pontos P na mesma distância R do centro. Então, se eu pegar outro raio e fizer aqui, ó, vou ter outro ponto, e fizer outro raio, vou encontrar outro ponto, vou fazendo isso na circunferência todinha, ó, certo? Quando eu terminar de fazer todos os raios possíveis dentro da circunferência, eu vou ter vários pontinhos juntos, vários. Isso, quando eu juntar os pontos, é que formou a minha circunferência. Então, na verdade, circunferência é o conjunto de vários pontinhos formados por vários raios, certo? Mas é só para a gente entender o que é, certo? Aí a gente tem o perímetro do círculo e o comprimento da circunferência. Só que a gente vai usar mais nesse momento o comprimento da circunferência, mas a gente precisa entender também o perímetro do círculo, porque com essa fórmula aqui a gente não encontra somente na circunferência, a gente encontra no círculo também. O que é o perímetro do círculo? É a medida equivalente à linha curva que forma a borda circular. Ou seja, a gente viu daqueles primeiros slides que o círculo tem um contorno.
Esse contorno eu posso medir, calculando o perímetro dele. Vejam só. Temos aqui um círculo, né? Porque o círculo é toda essa parte interna aqui preenchida. O que é o perímetro do círculo? É essa parte aqui, ó. Esse contorno todinho que forma o círculo, ao redor dele, aliás. Isso é o perímetro. E aqui eu tenho, certo? O perímetro do círculo. Aí, eu posso calcular o tamanho disso aqui. Vamos ver. Aí, nós temos uma circunferência, certo? Observe isso aqui, ó. Essa linha todinha é chamada de comprimento da circunferência, certo? Por que não perímetro? Porque perímetro eu uso para figuras planas, que no caso aqui, ó, o círculo que tem preenchimento. Como no caso aqui eu tenho tecnicamente só apenas uma linha, então eu vou calcular. É como se eu pegasse um barbante, uma corda, e fosse colocar ó, todo o contorno disso aqui, ó, colando um barbante, uma corda aqui. Quando eu pegasse a corda de novo e esticasse, eu teria uma linha. Então, eu calculo o comprimento, né? Assim, pronto. E o perímetro é calculado através do produto entre o raio e o dobro da constante π. Assim, temos a seguinte fórmula. Então, tanto este perímetro que vimos, como esse comprimento, a gente vai usar uma formulazinha também para calcular, que é essa daqui, ó. P igual a 2 vezes π vezes o R, ou C é igual a 2 vezes o π vezes o R. Por quê? Temos a mesma fórmula, só muda o P e o C. Porque esse aqui é quando eu estou falando de círculo, eu vou calcular o perímetro, porque ele é uma figura plana. No caso da circunferência, como eu só tenho uma linha, apenas a linha, então eu tenho que calcular o comprimento. Só que as duas só vai mudar aqui, aqui é a circunferência, aqui é o círculo, mas a fórmula é a mesma. Onde o P é o perímetro e C é o comprimento, né? Quando eu falar sobre circunferência. Esse símbolo aqui é o número π, que assim como na área, no comprimento também vai valer a mesma coisa, porque é a mesma letra. Então, vale a mesma coisa, aproximadamente 3,14. E R é o raio. O raio. Então, o perímetro do círculo é igual a calcular o comprimento da circunferência. Lembrando que o perímetro também é uma medida aproximada, certo? Por que medidas aproximadas? Porque não temos um π exato. Ele vale aproximadamente 3,14. Agora, vamos ver isso, um exemplo, certo? Determine a medida do comprimento de uma praça circular que possui 1.500 metros de raio. Então, aqui, ó, como eu disse a vocês, use π igual a 3,14, certo? Então, a questão já vai me fornecer o valor do π para me facilitar, certo? Temos o quê? A fórmula do quê? Do comprimento. Por que a gente vai usar a fórmula do C? Porque aqui fala do comprimento de uma praça circular. Então, é comprimento da circunferência. Então, ó, C é igual a 2 vezes o π vezes o R. O que é que a gente vai fazer? Se temos a fórmula, vamos simplesmente trocar as letras por números, substituir. Simples, não tem segredo, não tem mistério, não tem dificuldade. Vou tirar as letras e colocar os números nos lugares. Aí eu tenho aqui, ó, o comprimento é igual a 2 vezes, por que 2? Porque 2 é fixo, está na fórmula. Vezes o π, que é 3,14, vezes o R. Quem é o R? 1.500. E como é que eu sei que é 1.500? Porque o próprio problema já me deu essa informação. Ela possui 1.500 metros de raio. Raio, R. Então, é só tirar o R por os 1.500. E agora, o que é que eu vou fazer? Ora, eu tenho aqui multiplicação, ó. Se eu tenho multiplicação, eu vou multiplicar, fazer vezes. Vou fazer 2 vezes 3,14, o resultado vezes 1.500. Tem dificuldade? Não, é só usar a multiplicação. Logo, quando eu multipliquei esses três valores, vai dar igual a 9.420 metros, ok? Vamos para o segundo exemplo. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena, 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Ora, está falando aqui, ó, de quê? De área, certo? Então, eu tenho
fazendo alusão aqui ao círculo, eu vou calcular a área, eu vou calcular toda a parte interna, a superfície interna da pizza. A gente quer saber, da pizza grande para a pizza pequena, qual é a diferença? Ou seja, quantos centímetros quadrados tem a mais a pizza grande ou quantos centímetros quadrados tem a menos a pizza menor? É isso que eu quero saber. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Tá falando de área? Então, eu vou me remeter lá para aquela fórmula de área. Vamos ver primeiro na pizza grande. A AG, o que é que significa? Área da pizza grande, certo? Qual é a fórmula? É π vezes o raio ao quadrado, certo? Essa é a fórmula. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar os dados do enunciado e substituir aqui. A área da pizza grande é igual a π vezes 35 ao quadrado. Por que 35 ao quadrado? Porque na pizza grande possui 35 centímetros de raio. Lá na fórmula eu tenho que usar o raio. Então, tiro o R e boto o 35. Logo, a área da pizza grande vai ser igual a π vezes 1.225. Por que 1.225? Porque é 35 ao quadrado. O que é que eu faço com 35 ao quadrado? É multiplicar 35 vezes 35, porque ao quadrado significa o número vezes ele mesmo. Então, você vai ter aqui, ó, 35 vezes 35, 1.225. E agora eu vou fazer o quê? 1.225 vezes π. Quem é π? Ó, 3,14. Eu poderia fazer 3,14, certo? Só que aqui, ó, o problema deixou 1.225 π centímetros quadrados, certo? Vamos ver na pizza pequena. AP, porque a área da pizza pequena, ou SP significa pequena, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Aí tem π vezes 25 ao quadrado. Por que 25? Porque o raio da pequena é 25 centímetros. Então, eu vou fazer 25 ao quadrado. Quanto é 25 ao quadrado? 625, ou seja, 25 vezes 25, 625, vezes o π, dá 625 π centímetros quadrados. Pronto, encontrei a área da pizza grande, encontrei a área da pizza pequena. E agora? Conhecendo as duas áreas, vamos encontrar a diferença entre elas, a qual chamaremos de x. O que é a diferença? É a área da pizza grande menos a área da pizza pequena. Pizza grande menos pizza pequena. Diferença é isso, é subtração. Então, se eu tenho a área da pizza grande, que é 1.225, eu vou fazer menos a área da pizza pequena, que é 625. Quando eu subtrair 1.225 menos 625, dá 600 π centímetros quadrados, certo? 600 π centímetros quadrados, ok? Portanto, a diferença entre a área da pizza grande tradicional e a área da pizza pequena é de 600 π centímetros quadrados. Só que, se a gente quisesse ainda, poderia fazer o que aqui no final? Multiplicar 600 vezes 3,14 π. Isso vai muito assim da questão das alternativas, por exemplo. Se nas alternativas tiver um só número, então você já sabe que vai multiplicar o resultado por 3,14. Ou, às vezes também, se na questão tiver alternativas assim, ó, com o π aparecendo, quer dizer que você não vai multiplicar por 3,14. Pronto. Só isso, ó. Tá vendo? Não tem nada de mais. É só multiplicações. Tanto a área quanto o comprimento é usando multiplicações, certo? Vamos ver um terceiro exemplo? Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Aqui, ó, diâmetro. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Então, a gente já vê que quando fala voltas, lembrar, quando fala voltas, é como se eu estivesse andando, percorrendo todo o comprimento de um lugar, certo? No caso, a pista de atletismo. Então, se eu dou uma volta, eu tô aqui, né? Nesse ponto aqui. Eu vou, a pista circular, vou dando voltas, ó. Dando voltas, e significa que eu estou percorrendo o comprimento
da pista. Então, se a pista circular possui 80 metros de diâmetro, podemos facilmente determinar o comprimento dela por meio da fórmula. O comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Então, o comprimento é igual a π vezes 80, logo o comprimento é igual a 80π, certo? Por que aqui eu estou multiplicando apenas pelo diâmetro? Porque a gente viu também que na fórmula anterior é 2 vezes π vezes o raio. Mas veja só, aqui eu já multipliquei direto pelo diâmetro, por quê? Porque lá como tinha 2 vezes o raio, eu posso substituir pelo diâmetro. Simples assim. Então, quando eu tiver o diâmetro, na fórmula eu posso suprimir, eu posso tirar aquele 2. E já ir direto, π vezes o diâmetro, certo? Por isso que a gente precisou entender o que é raio e o que é diâmetro. Então, o comprimento é esse aqui. Se o atleta corre 10 quilômetros, ou seja, 10.000 metros diariamente, podemos determinar o número de voltas, N, percorridas pelo atleta pelo quociente, ou seja, divisão entre 10.000 metros e o comprimento da pista. Ou seja, se o comprimento equivale a 80 metros, como está aqui, ó, o comprimento total é 80 metros, então quantas vezes eu vou ter que rodar ao redor dessa pista para poder chegar aos 10.000 metros? Então, é simplesmente fazendo a divisão. N, que é o número de voltas, é igual a 10.000 dividido por 80π. Eu vou dividir 1.000 por 80. Isso vai dar exatamente 125 voltas sobre π, certo? Para um resultado mais preciso, vamos considerar π como 3,14, certo? Então, eu vou dividir 125 por 3,14, que vai dar aproximadamente 39,8 voltas. Quando eu falo de matemática, eu não posso dar 39,8 voltas. Não tem como, né? Eu tenho que dar uma quantidade completa. Então, para afirmar que o atleta, podemos afirmar que o atleta dará aproximadamente 40 voltas. Ah, professora, mas aqui, se eu não quiser dividir 125 por 3,14, eu posso fazer o quê? Eu posso chegar aqui antes, ó, antes de dividir, multiplicar 80 por 3,14. Pode, sem problema nenhum. Você pode resolver isso aqui primeiro, ó. 80 vezes 3,14. O resultado que der, faz 10.000 dividido por o valor. Ou, aqui a gente pode já fazer a divisão de 125 por 3,14. Essa questão do π você escolhe. Ou você deixa para fazer ele no final, multiplicar ele no final, dividir ele no final, ou você vai fazendo essas divisões, essas multiplicações na hora que vai fazendo os cálculos, certo? Então, aqui a gente viu nesse videozinho um pouquinho sobre o comprimento da circunferência e a área do círculo, certo?